A manifestação. A verdade como força que separa e revela. Se nos evangelhos encontramos a promessa, no Apocalipse encontramos a manifestação simbólica dessa verdade em ação. A figura do cavaleiro montado em um cavalo branco, chamado fiel e verdadeiro, não deve ser lida apenas como um evento futuro ou literal, mas como uma representação arquetípica de um princípio eterno. A verdade que julga, separa e restaura. Ele não combate com armas materiais, mas com a palavra, descrita como uma espada. Essa imagem é profundamente significativa. A verdade não destrói pelo ataque, mas pela revelação. Ela expõe o que é, e ao expor, naturalmente separa o real do ilusório, o essencial do superficial, o eterno do transitório. Nesse sentido, o julgamento não é punição externa, mas um processo interno de consciência. O cavaleiro branco representa o momento em que a humanidade, individual e coletivamente, não pode mais sustentar as ilusões que criou. A verdade, então, deixa de ser promessa e se torna experiência inevitável. A organização, a verdade como ensino e consciência. Séculos depois, com Allan Kardec, surge uma nova etapa desse processo, a organização racional e filosófica daquilo que antes se apresentava de forma simbólica ou profética. Em O Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade aparece não como uma figura isolada, mas como expressão de uma inteligência espiritual elevada, por vezes entendida como um conjunto de consciências, por vezes como uma síntese da própria consciência crística. Aqui, a verdade assume uma nova função: educar. A mensagem atribuída ao Espírito de Verdade é simples, mas estrutural: amar e instruir. Dois pilares que sustentam toda a evolução: o amor como base moral, o conhecimento como caminho de libertação. A verdade, nesse estágio, deixa de ser apenas revelação e passa a ser processo pedagógico. Ela não apenas ilumina, ela forma. A continuidade, a verdade como experiência viva no presente. Se a verdade é progressiva, então ela não se encerra em nenhuma época. Cada geração é chamada não apenas a preservar o que recebeu, mas a reinterpretar, aprofundar e vivenciar aquilo que antes foi ensinado. Nesse ponto, entram as leituras contemporâneas, que compreendem o Espírito de Verdade não como um evento passado ou uma entidade fixa, mas como uma consciência em manifestação contínua. A figura de Anjo Gabriel, tradicionalmente associada ao anúncio de novos ciclos, simboliza esse movimento de transição. Ele não cria a verdade, ele a comunica. Dentro dessa perspectiva, propostas como a do coletivo Horus surgem como tentativas de tradução dessa verdade para a linguagem do presente. Não como substituição das tradições, mas como continuidade interpretativa. A verdade, então, não pertence a um sistema, religião ou época. Ela se manifesta onde há abertura, consciência e disposição para evoluir. A integração, a verdade como processo evolutivo. Quando observamos essa trajetória como um todo, percebemos um padrão claro. Primeiro, a verdade é anunciada. Depois, ela se manifesta. Em seguida, é organizada. E, por fim, continua se revelando. Esse movimento não é linear apenas na história. Ele se repete dentro de cada ser humano. Cada indivíduo recebe verdades, confronta suas ilusões, reorganiza sua compreensão e, então, expande sua consciência. A história espiritual da humanidade é, na verdade, um espelho da jornada interior de cada consciência. Um ponto de equilíbrio necessário. É importante reconhecer que essa leitura não é universalmente aceita em todas as tradições. No cristianismo tradicional, o Espírito de Verdade é identificado com o Espírito Santo. No Espiritismo, como uma inteligência espiritual superior ou coletiva. Em abordagens contemporâneas, como uma consciência em evolução. Isso não invalida nenhuma dessas visões. Apenas evidencia que a verdade, ao se manifestar, assume formas diferentes conforme o olhar que a interpreta. Conclusão. A verdade não muda, nós mudamos. A verdade não evolui, ela é.
que evolui é a capacidade humana de percebê-la, compreendê-la e vivê-la. Por isso, o que ontem era símbolo, hoje pode ser entendimento. O que hoje é entendimento, amanhã será experiência. A promessa de Jesus, a visão do Apocalipse, a organização de Kardec e as interpretações contemporâneas não são pontos isolados. São partes de um mesmo fluxo. Um fluxo que conduz a humanidade lentamente, mas inevitavelmente, ao encontro de si mesma. Porque no fim, a maior revelação não está fora. Ela acontece quando a verdade deixa de ser algo que buscamos e passa a ser algo que nos tornamos.